Boa noite, galera do YouTube, tudo bom? Então, ó, a gente tá aqui para mais uma provinha da Cefaz, né? Vamos lá. Hoje estamos falando aqui da questão 66, questão maravilhosa aí pra gente fazer. É da prova de 2014 para auditor fiscal da Cefaz RJ, tá bom? Então vamos começando aqui sem mais delongas. Espero que todos se divirtam-se muito com essa questão, tá? Minha cachorrinha tá passando aqui atrás, ninguém vai reparar. É, Lá na questão 66, parece uma questão curta, né? Que delícia. Fala assim, ó, na iminência ou no caso de guerra. Então, questão bem curta. Ele está falando sobre guerra, né? E como é direito tributário, essa questão ele deve estar falando sobre os empréstimos compulsórios e sobre o imposto extraordinário de guerra. O que acontece, cara? Quando a gente fala em empréstimo compulsório, ele acontece no caso de guerra externa, calamidade pública ou aquela situação de investimento público de caráter urgente, né? São essas três situações, mas nessa questão ele não quer nem saber dessa nem dessa, ele só quer saber da guerra externa, né? O imposto extraordinário de guerra também é no caso de guerra externa, tá? Então, guerra civil não vai se encaixar no que a gente está querendo fazer. Convulsão social de natureza grave não se encaixa nessas situações, tá? Vamos ler o que tem aqui. Caso de guerra externa, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Isso está correto, para atender às despesas extraordinárias delas decorrentes. Isso está show de bola. Caso de guerra externa, a União, os Estados e o Distrito Federal? Não pode, tá? Os Estados e o Distrito Federal não podem instituir, no caso aqui, os empréstimos compulsórios. Somente a União pode e, como está escrito aqui, tem que ser por meio de lei complementar, tá? Não pode ser lei ordinária. Para atender a despesa, ok. Então, já foi. Eu acredito que o gabarito seja mesmo esse aqui, né? A gente está falando do item A. Vamos dar uma checada. O gabarito é item A, tá bom? Sensacional! Que sensacional! Olha lá. Vamos continuando. Fazendo um breve comentário aqui. A gente tem a origem dos empréstimos compulsórios lá no artigo 148 da Constituição, certo? E aí ele cita que a União, mediante lei complementar, perceba que somente a União, né, somente esse ente político pode instituir o empréstimo compulsório e quando ele o fizer, vai ter que ser por meio de lei complementar. Ele pode instituir esse empréstimo para despesas extraordinárias no caso de calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência, tá? Lembre-se que ele destaca aqui que a guerra tem que ser externa, não existe guerra civil, né, no caso, ou qualquer outra coisa do gênero aí, né? Em grande convulsão social, não vai rolar a instituição desse empréstimo. Belezura? E aí, no caso de investimento público de caráter urgente, né? Investimento público urgente e relevante interesse nacional, a gente pode trazer ele aqui, tá? Parágrafo único, a aplicação de recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculado, certo? Esse empréstimo é vinculado à despesa que fundamentou. Esse artigo da Constituição Federal, ele se converte lá em um artigo do CTN também, é o artigo 15, onde a gente tem o seguinte, ó. Somente a União, e nos casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. O CTN não fala, mas conforme a Constituição, a gente sabe que isso tem que ser uma lei complementar. Pode ser no caso de guerra externa, ou sua eminência, calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, ou conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, certo? Uma coisa importante dessa terceira questão aqui, né, que na verdade é o que a Constituição traz como despesa nacional urgente de caráter relevante, né, é que ele tem que respeitar a anterioridade. Os dois casos acima são exceções para a anterioridade, tá? Quando a gente olha ali, na verdade aqui, né, no item 1, ó, o item 1 e esse outro aqui, a gente está falando de itens lá que podem sim podem desrespeitar tanto a anterioridade quanto a anterioridade nonagesimal, né, a princípio da noventena. Vamos seguindo em frente. Em relação aos impostos extraordinários de guerra, a União poderá instituir. Nesse caso, a gente não está falando de lei complementar. Eu acredito que aqui seja lei ordinária mesmo, tá? Com lei ordinária já pode instituir o imposto de guerra. No caso, ou iminência de guerra externa, que também serão guerras externas, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência
tributários, quais são suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação, ok? Vale ressaltar que é apenas a União que pode instituir esse imposto extraordinário de guerra e que ele vai ser suprimido cessadas as suas causas, né? Aqui tem um artigo que não foi abordado na questão, mas é importante ler também. Mediante lei complementar, a União pode colocar os impostos residuais, ou seja, impostos não previstos, certo? Desde que eles sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos impostos já discriminados nessa Constituição. Então, pessoal, é isso. Desejo a vocês uma boa noite. Só por questão de controle aqui, a gente está em 18h26, certo? Horário de Brasília, falando de Fortaleza, Ceará. Um abraço forte e tchau, tchau.